Estamos aqui gravando, então vamos começar essa leitura comentada do livro Laços de Família, da Clarice Lispector. Este livro aqui é um livro de contos, então são 13 contos que a Clarice traz aqui. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1960 e a proposta aqui, como de costume, é fazer uma leitura comentada. Não chamo de análise, não chamo de interpretação, tá? Porque senão dá a sensação de que a gente tem que trazer algo muito denso toda vez, ou muito completo, enfim. Ou talvez sejam cismas de quem fez faculdade de letras, mas eu prefiro chamar de leitura comentada. Então, são comentários de leitura aqui. Nós vamos fazer conto a conto. É, como que a gente vai fazer? Cada semana, minha ideia é trazer dois contos. E a gente vai fazendo a sequência semanalmente, dois contos a cada vez, né? Então, dois contos numa semana, dois contos na outra semana e assim por diante, só que em vídeos separados até a gente terminar o livro. Começando agora em agosto, então a gente deve seguir aí umas belas semanas, 6, 7 semanas, então, para terminar este livro, né? É isso. Não vou fazer a leitura completa de cada conto, vou pegar alguns trechos e trazer o que me chama a atenção, né? Que é a vantagem também de eu fazer uma leitura comentada é eu poder comentar aquilo que parcialmente acaba mexendo mais comigo, me afetando mais. Eu gosto muito da Clarice Lispector, eu estudei algumas coisas da obra da Clarice Lispector no meu mestrado, que já faz muito tempo que eu fiz. Inclusive, eu peguei aqui a dissertação, porque o conto que a gente começa lendo é um conto que eu acho que eu citei, porque ele traz uma cena de espelho, e eu estudei espelhos, né? No mestrado, eu estudei os espelhos na obra da Clarice Lispector. E o conto que abre, o Laços de Família, é um que se chama Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga. E aí a gente pode pegar esse título já e ter algumas pistas, né? Que pistas? Devaneio e embriaguez. Temos duas palavras aqui que nos lançam para o campo de um estado alterado de consciência ou para um campo dionisíaco, enfim, a gente sabe que alguma coisa vai acontecer com essa rapariga, com essa protagonista aqui, que vai deixá-la, né, num outro estado aí de consciência. A gente tem duas palavras, devaneio e embriaguez, então que remetem à fantasia, né, à própria embriaguez, um estado alcoolizado, enfim, algo na percepção dela, algo na consciência dela vai se alterar. Que outra pista a gente tem nesse conto, que é algo central nesse conto que é interessante, é o uso da palavra rapariga, né? Então, rapariga não é uma palavra preferencial, digamos assim, no português brasileiro. E justamente este conto, ele vai trazer uma narração, né? A voz narrativa desse conto assume o modo de falar de alguém de Portugal, né? Então a gente vai ter uma espécie de sotaque aí nessa narração, nessa voz narrativa do conto. E o conto começa num ambiente privado. Então, isso também é um dado interessante. A gente vai ter, ao longo dos contos em geral, né, do Laços de Família, como o próprio nome diz, Laços de Família, a gente vai ter uma ênfase em alguns aspectos da vida privada, porém sempre trazendo algo de conflituoso ou algo de um estranhamento, né? E esse conto, Devaneio Embriaguez de uma Rapariga, a gente começa no ambiente privado privadíssimo, que é o quarto, né? Então a gente já tem esse índice de um certo estranhamento no título, pelo uso da palavra rapariga. A gente já sabe que quer que seja que aconteça nesse conto, não vai estar numa chave cartesiana, né, num estado lúcido, lógico, consciente, racional, mas que vai nos levar para um outro campo, porque a gente tem essas palavras devaneio e embriaguez, e a gente começa então no quarto da personagem. Vou ler o comecinho do conto, a gente vai comentando. Pelo quarto parecia-lhe estarem a se cruzar os elétricos, a estremecerem-lhe a imagem refletida. Estava a se pentear vagarosamente diante da penteadeira de 3 espelhos. Os braços brancos e fortes arrepiavam-se à frescurazita da tarde. Os olhos não se abandonavam, os espelhos vibravam, ora escuros, ora luminosos. Então a gente já tem aqui essa multiplicidade da imagem
que evidentemente a gente pode aqui já lançar, né, a hipótese de que essa multiplicidade da imagem, ou seja, o fato de ela estar se olhando diante de um espelho, não só um espelho, né, três espelhos, uma penteadeira com três espelhos, está fragmentando a imagem dessa personagem. E a gente pode entender essa fragmentação como uma fragmentação do próprio eu da personagem, né? Não somente a imagem, mas aí a gente já puxando para a tônica do título, né, e fazendo aqui uma leitura metafórica desses espelhos, entendendo que talvez essa fragmentação seja algo além da própria imagem da personagem. Então, não é só que ela está se olhando em três espelhos, mas ela está se vendo dividida. Está se vendo dividida. Não só se vendo dividida, como também com essa oscilação na luz, já que os espelhos vibravam ora escuros, ora luminosos, né? Então a gente tem um jogo aí de luz e de sombra também acontecendo. Cá fora, de uma janela mais alta, caiu à rua uma cousa pesada e fofa. Se os miúdos e o marido estivessem à casa, já sabemos então que ela está o quê? Sozinha, né? Se os miúdos e o marido estivessem à casa, mas eles não estão, já lhe viria a ideia que seria descuido deles, né? Então, se o marido e os filhos estivessem em casa, ela imaginaria que aquele barulho que ela escutou seria algo que eles tivessem feito. Os olhos não se despregavam da imagem. O pente trabalhava meditativo. O roupão aberto deixava aparecerem nos espelhos os seios entrecortados de várias raparigas. Então, os seios entrecortados de várias raparigas justamente reforça essa ideia dessa imagem de si mesma, que não é uma imagem una, mas sim uma imagem fragmentada. Então ela está se vendo como várias, e nós somos vários, né? E o conto, em parte, trata um pouco disso, porque a gente vai acompanhar ao longo desse conto como essa personagem ela tem ali uma função social, né, de esposa e de mãe, que traz consigo certas orientações, vamos chamar assim, e o que, que acontece quando ela não está cumprindo com essas orientações, essas obrigações, né, relacionadas às funções sociais que ela exerce, que ela ocupa dentro da família, né, e aí na sociedade. Então, essa fragmentação já dá para a gente uma ideia do que vai vir a seguir. Então, nessa imagem que abre o conto, ela está se olhando nesses espelhos, está se vendo fragmentada e penteando o cabelo, né? Penteando o cabelo e tem duas vezes, né? A voz narrativa por duas vezes diz que os olhos estão fixados na imagem, então ela tá ali numa espécie de transe, né? Numa hipnose diante dessa própria imagem entrecortada. Daí ela vai escutar, como ela já escutou no parágrafo que inicia, ela escuta aquele barulho, aí ela vai escutar o jornaleiro falando na rua, ela começa a cantar, e aí a gente tem, né, ela começa a cantar uma música e aí o narrador diz assim: mas colérica fechou-se dura como um leque. Estou chamando a atenção para esse ponto porque a palavra colérica vai aparecer algumas vezes nesse conto, então tem toda uma impressão de uma certa harmonia, talvez, não sei se seria essa palavra, mas de uma certa tranquilidade nessa imagem da mulher sozinha, em casa, se olhando no espelho, penteando o cabelo. Mas a gente vê que ao longo do conto essa palavra colérica, se referindo a essa personagem, ela aparece mais de uma vez. Então, como se tivesse uma intensidade muito grande nessa personagem e uma alternância, né, de estado de espírito, como se fosse. Então, ela tá lá cantando e fica colérica, né? Então tem uma intensidade que se faz ver em alguns momentos da narrativa. Ela tá lá no quarto, então, tá se olhando no espelho, tá se abanando, tá ouvindo os sons da rua, então já tem uma espécie de penetração, né, do ambiente público aí no ambiente privado, uma espécie de mescla, uma espécie até de confusão que vai ser reforçada mais para frente, mas que já está anunciada no começo desse conto, quando ela fala que ouviu o barulho da rua e pensou, bom, se os meninos e o marido estivessem em casa, eu pensaria que teriam sido eles, né, fazendo barulho. Então a gente tem essa mistura. Essa coisa da mistura vai ser bem importante, por quê? Porque justamente
em alguns momentos do conto, a personagem, fazer referência, ou o narrador vai fazer referência ao fato de que elementos que normalmente estão separados vão estar fundidos. Então, a gente tem uma espécie de questionamento, talvez, da ordem das coisas, da ordem da rotina, da ordem das funções sociais, da ordem dos lugares ocupados por essa mulher e tudo mais. Ela tá lá, então, nessa espécie de devaneio, ela ainda se olha ao espelho mais uma vez, ela tem a visão do seu sorriso claro de rapariga ainda nova, né? Então ela se vê ali mais nova, ela fica imaginando um diálogo, né? Então ela imagina um diálogo em que alguém vem até a casa dela, pergunta alguma coisa e ela dá risada. E nesse diálogo é interessante que a gente tem uma alternância, né? A princípio, quando ela imagina esse diálogo, parece que ela está imaginando que ela conversaria com uma outra pessoa, e quando ela fecha o diálogo imaginário dela, ela tá se referindo a ela mesma na segunda pessoa. Então, existe aí uma bagunça, né, uma alternância nesse diálogo imaginário que ela faz, em que ela teria a princípio um interlocutor outro, e depois, quando ela parece que se enche ali de imaginar essa cena, ela fala a si mesma tu, né? E é muito confuso esse parágrafo da narrativa, e a gente vai então entendendo que, de fato, essas imagens que a gente viu de espelhos ali separadas, elas remetem a essa fragmentação interna, né? A essa pluralidade, multiplicidade de vozes também dentro da própria personagem. E aí ela vai, ela fica ali, aí ela dorme, e ela está assim numa espécie de dia de folga, vamos chamar assim. O que está acontecendo na vida dessa rapariga? O marido estava fora, ele vai chegar do trabalho, os filhos estão fora, continuam fora, os filhos estavam na quinta das titias em Jacarepaguá, ou seja, os filhos estão fora da casa dela. O marido estava trabalhando e ela estava ali em pleno devaneio. E aí tem uma frase bem legal, né? O marido chega e ela tava dormindo, e ela meio que continua dormindo, não quis jantar, não quis saber de fazer o jantar pro marido, falou que o homem lá que comesse as sobras do almoço, e aí ela diz que os filhos estavam na quinta das tias em Jacarepaguá, e por causa disso, ela aproveitou para amanhecer esquisita, túrbida e leve na cama, um desses caprichos, sabe-se lá. Né? Eu acho essa frase muito interessante, né? Ela aproveitou para amanhecer esquisita. E aqui tem algo que é muito típico, né, da prosa da Clarice, que é a gente ver personagens que estão inseridos numa determinada lógica cotidiana, uma lógica que tem uma certa rigidez, ainda que não nem sempre esteja escrito dessa maneira, a gente entende que aquele momento que está sendo narrado se destaca da experiência subjetiva cotidiana daquele personagem. O que eu quero dizer com isso? Ainda que em alguns contos aparentemente nada esteja acontecendo de extraordinário, né, não tem um evento extraordinário acontecendo, a percepção, né, do personagem ou a experiência subjetiva desse personagem se destaca completamente da rotina. E aqui a gente tem, com a saída dos filhos, então os filhos não estão em casa, ela se permite viver alguma coisa que aqui ela está dizendo talvez um desses caprichos, sabe-se lá. Né? Então, é como se houvesse momentos roubados do cotidiano em que é possível se viver alguma coisa de muito diferente, alguma coisa de muito única, de muito singular, e que se separa, né, da rigidez do cotidiano, da rigidez do dia a dia e da lógica das funções, das tarefas e dos deveres. Tem um outro conto que se chama Os Obedientes, que não é parte desse livro, que está, se eu não me engano, na Legião Estrangeira, em que a gente vê isso muito claramente, que é assim, tem um casal, e quando um dos pares do casal sai, o outro aproveita para viver aquilo que ele não pode viver com o outro, mas não é um viver aquilo no sentido de escapar, fazer loucuras, né? Eu vou vir uma vida dupla, não é nada disso, é simplesmente se permitir estar em casa
num estado de um certo relaxamento, de uma certa espontaneidade ou de um certo devaneio mesmo, e sem se preocupar com a coisa das tarefas e da rigidez e da lógica. E a partir do momento que o outro chega, né, sempre esse outro, parece que reinstitui ali uma certa ordem, né? E que eu preciso cumprir. E eu mesma me obrigo a cumprir essa ordem. E aqui nesse conto da rapariga, é um pouco parecido, né? Então, enquanto o marido tá fora e os filhos estão fora, principalmente os filhos, a gente vai entender, é, ela se permite entrar neste estado de devaneio que normalmente ela evita, o que normalmente ela não experimenta, mas neste momento ela está experimentando. E com isso a gente vai ver um certo abandono das tarefas que a gente entende pela leitura, que seriam tarefas que ela teria que cumprir por ser esposa, né? Então, por exemplo, ela já não fez o jantar para o marido, né? Aí o marido volta ali é, no dia seguinte já, né? Dá a entender que é o dia seguinte, ele volta já com a roupa para ir trabalhar. E ela, o narrador diz, né? Ela nem sabia o que o homem fizera para seu pequeno almoço, nem sabe, né? Que ele tomou de café da manhã. Ela nem olha para a roupa dele, se a roupa dele precisava escovar ou não. Pouco lhe importava, pouco se lhe importava se hoje era dia de ele tratar os negócios na cidade. Aí o marido ensaia uma aproximação, tenta beijar a esposa e ela fica assim, como dizem minhas adolescentes que fazem escrita comigo e tal, ela fica pouquíssimas com ele, né? Ela larga-te daí, tipo, sai fora. Ela dá uma cortada nesse marido que tenta se aproximar, tenta beijar, né? Ensaia uma aproximação até um carinho mais eficaz, é o que o narrador diz. E ela nega. E aí o marido diz: Ô rapariga, estás doente. E ela fica super lisonjeada com isso, é bom, né? Então, eu tô doente. Ela então nega essa aproximação do marido depois de já não ter cumprido ali as tarefas que ela deveria fazer. Então, ela largou, né? Essas tarefas dela de esposa, vamos chamar assim. E aí ela tá ali deitada na cama e ele ensaia uma aproximação física, né, afetiva ali dessa mulher e ela corta. E aí por isso ele diz que ela está doente. Com isso a gente entende o quê? A gente entende que aquilo, aquele comportamento, né, para o marido era atípico, que a gente pode inferir disso? A gente pode inferir que normalmente haveria uma abertura para essa aproximação, ou, enfim, não dá para a gente ficar tecendo hipóteses de coisas que não estão escritas aqui, porque não é assim que a gente lê, mas a gente entende que é algo que salta aos olhos desse marido. Tanto é que ele diz que ela está doente. Então, a explicação que ele encontra para este abandono, né, das tarefas que a esposa normalmente fazia e pro fato de ela estar dormindo, tá lá no quarto, né, nesse devaneio dela por tantas horas seguidas, é o fato de ela estar doente. E ela aceitou, surpreendida, lisonjeada, né? E aí ela fica na cama o dia inteiro, ouvindo a casa tão silenciosa, sem o bulício dos miúdos, sem o homem que hoje comeria seus cozidos pela cidade. Durante o dia inteiro ficou-se à cama, ficou deitada lá o dia inteiro. Sua cólera era tênue, ardente, dá a sensação de um foguinho ali que está, né, latente. Só se levantava mesmo para ir à casa de banhos, de onde voltava nobre, ofendida. Vocês não imaginam bem essa cena? Ela, assim, irritada por ter que levantar para ir fazer xixi, sei lá, foi lá ao banheiro e aí volta para a cama. Derrubei meu batom. Ofendida. Amanhã tornou-se uma longa tarde inflada, que se tornou noite sem fundo, amanhecendo inocente pela casa toda. Olha que lindo o modo como a Clarice descreve a passagem do tempo, né? Então, a mulher, neste estado excepcional, que o marido nomeia como doença, a doença é interessante porque legitima também este abandono das tarefas, né? Este abandono da casa, da rotina habitual. Então, ela se permite ficar ali deitada e o tempo passa. Amanhã tornou-se uma longa tarde inflada, que se tornou noite sem fundo, amanhecendo inocente pela casa toda. Assim, passou mais um dia e amanheceu de novo, né? Vocês perceberam. E ela continua aí neste devaneio, ela continua na cama dela, tranquila, improvisada. Ela tem umas fantasias,
ela se xinga de vagabunda no sentido de não estar fazendo essas tarefas, né? Que ela tinha que fazer, o dia tá atrasado, ela tem as batatas para descascar, os miúdos iam voltar à tarde. Ah, eu me faltei ao respeito. E aí a gente vê um conflito, né? A gente vê um conflito entre aquela que se permitiu estar ali na cama, né? E aquela que tá pressionando pelas tarefas. Aquela que se chama, ó, sua vagabunda, você se faltou ao respeito, você não fez nada do que você tinha que fazer, você acordou com o dia atrasado, você tem batata para descascar, você tem um monte de coisa para fazer, e aquela outra que tava lá devaneando, sonhando até mesmo com, de repente, amar o homem que um dia ela ia amar, sabe? Então ela tava ali fantasiando, devaneando, e a outra dela mesma, né, é essa que pressiona e fala: mulher, olha a vagabunda que você está sendo, né? Deixando de fazer as coisas que você tinha que fazer. Então aí a gente vê essa divisão, a gente vê esse conflito, a gente volta para a cena do espelho, né? Porque lá a gente tinha muito nitidamente pela imagem essas divisões. E aqui a gente tem de novo. Então, no discurso dela, essas divisões. Então, claro que este conto, assim como inúmeros outros textos da Clarice, vão enfatizar, vão sublinhar o fato de que isso que a gente chama de eu não é uma instância una, não é uma unidade imutável e íntegra, mas sim tem uma multiplicidade, tem as suas divisões, tem suas diferentes vozes e tem os seus conflitos. Então, é possível uma parte de mim querer e a outra não querer ao mesmo tempo? É possível uma parte minha legitimar alguma coisa e a outra é, julgar essa mesma coisa que a outra parte legitima? Sim, é possível. Nós somos divididos, né? A psicanálise nos contou faz tempo e nos textos da Clarice isso aparece muito bem. Então ela está aqui nesse diálogo interno e aí a gente vai entrar num outro momento do conto, tá? Porque até agora a gente estava momento inicial, ela sozinha no quarto, o marido chega, ela não dá atenção para esse marido, o marido diz que ela está doente e ela segue ali naquela preguicite, né, naquele devaneio, naquela cama ali. E aí ela começa a se cobrar das coisas que ela não fez, porque os filhos estão para chegar, só que é sábado à noite. E sábado à noite eles têm um compromisso. E é o seguinte: mas no sábado à noite foram à tasca da Praça Tiradentes a atenderem ao convite do negociante tão próspero. Ela com um vestidito novo, que se não era cheio de enfeites, era de bom pano superior, desses que lhe iam a durar pela vida fora. Mas assim, é muito engenhosa essa frase, né? Porque a gente já tem alguns elementos também para a gente falar mais se a gente quiser. Então, sábado à noite eles iam sair. Então, foram lá para a tasca da Praça Tiradentes e não era uma saída só de lazer, né? Uma saída de lazer com uma função social pública aqui relacionada ao lugar do marido dela, né? Posição social do marido dela, porque eles estavam atendendo ao convite de um negociante tão próspero. Olha só, o negociante tão próspero. Se é algo importante, né? Eu preciso estar lá, marcar presença e impressionar esse cara de alguma maneira. Só que aí vem a frase seguinte, ainda né, no mesmo parágrafo, ela com vestidito novo, que, se não era cheio de enfeites, era de bom pano superior, desses que lhe iam a durar pela vida fora. Ou seja, o vestido dela não era tão enfeitado assim. O vestido dela talvez não fosse tão bonito assim, não chamasse tanto a atenção assim. Era o vestido possível para ela. Então tem quase essa justificativa, né? Meu vestido não é tão enfeitado, mas o pano dele é muito bom, vai me durar a vida inteira, vou poder usar muitas vezes, né? Mas tem alguma coisa aqui de uma certa defasagem, parece, sentida em relação a este negociante tão próspero com quem ela e o marido iam se encontrar, tá? Então, aí a frase seguinte já nos conta que ela está bêbada, pessoal. Então diz assim: desses que lhe iam a durar pela vida fora, falando do vestido, no sábado à noite, embriagada na Praça Tiradentes, embriagada, mas com o marido ao lado a garanti-la. Olha que legal, porque uma frase tão simples, por isso que
De fato, a Clarice, né, assim como tantos outros escritores engenhosos, muito bons, muito hábeis com a palavra, conseguem trazer todo um contexto para a gente. Isso que é genial na literatura, né? Porque se a gente fosse ler, por exemplo, uma explicação, a gente fosse ler um, um, um artigo, né, um livro, um texto qualquer contando para a gente sobre como as esposas se sentiam em determinada época, como as esposas se sentem, a gente teria um tipo de linguagem. Aqui, claro, é uma ficção, a gente tem uma outra linguagem, né? Então a gente tem uma linguagem que parece que consegue, no caso da Clarice, porque é muito boa, aglutinar uma série de elementos, como foi no caso do vestidinho, né? Aglutinar uma série de elementos, condensar uma série de informações numa frase simples, aparentemente banal. Embriagada, mas com o marido ao lado a garanti-la. Então, o que que é isso com o marido ao lado a garanti-la, né? Já tem algo aí que a gente entende. Se o marido não estivesse ao lado, ela não poderia estar bêbada na praça Tiradentes num sábado à noite. Mas com essa espécie de tutela, né, do marido ali, o marido ao lado a garanti-la, não é só garanti-la no sentido da segurança dela. Isso até pelo conto, como está escrito, né? A segurança física, me garantindo que eu vou cair. Me garantindo em termos do meu brio, né? Da minha imagem social, da minha imagem pública. Porque aqui a gente está no ambiente público. Então ela estava devaneando no ambiente privado e aqui a gente está devaneando, embriagada no ambiente público, onde o jogo é outro, né? Então, ela tá lá com o marido ao lado a garanti-la e ela cerimoniosa diante do outro homem, tão mais fino e rico. Então, aqui a gente tem a confirmação disso que a gente leu na frase anterior, né? De fato, esse negociante era alguém mais fino e rico procurando dar-lhe palestras, pois que ela não era nenhuma parola da aldeia e já vivera em capital, mas borrachona a mais não poder. Então, essa mulher está se sentindo inferior. De uma certa forma, ela nota que tem uma diferença entre esse comerciante mais fino e rico e ela tenta impressionar, dando palestras, porque eu não sou, né? Ela fala assim, ela não era nenhuma parola da aldeia. A gente diria, né? Você está achando que eu não sei nada da vida, né? Você está querendo dizer que eu não conheço as coisas. Então, eu sou uma pessoa de cidade, né? Já vivi na capital, mas bêbada, borrachona a mais não poder. E o marido não estava borracho, ela diz. E se seu marido não estava borracho, é que não queria faltar ao respeito ao negociante. E cheio de empenho e de humildade, deixava-lhe ao outro o cantar de galo, o que assentava bem para a ocasião fina, mas lhe punha a ela uma dessas vontades de rir, um desses desprezos. Olhava ao marido metido no fato novo e achava-lhe uma tal piada borrachona a não mais poder, mas sem perder o brilho de rapariga, e o vinho verde a esvaziar-se-lhe do copo. Vou ler mais uma, daí a gente comenta. E quando estava embriagada, como num ajantarado farto de domingo, tudo que pela própria natureza é separado um do outro, cheiro de azeite de um lado, homem do outro, terrina de um lado, criado de mesa do outro, unia-se esquisitamente pela própria natureza, e tudo não passava de uma sem-vergonhice só, de uma só marotagem, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Primeiro, a gente tem essa espécie de desconforto nessa situação pública, de desconforto em que ela nota essa defasagem dela e do marido em relação a esse comerciante mais rico. A gente tem ela de um lado bêbada, tentando impressionar esse cara, com quem o marido tinha negócios. E o marido, ao contrário dela, não bêbado, e ela justifica, ele só não tá bêbado porque ele não queria faltar ao respeito ali com com esse negociante. É, eu falei comerciante, né? Mas é negociante, as duas vezes é negociante. E aí, não só ele não estava bêbado apenas para não causar má impressão, mas também cheio de humildade, né? Se apequenando diante deste outro,
o que ela até entende, né? Diz assim. Assentava bem para a ocasião fina, só que a ela, né, dava a sensação de riso, de desprezo, de ver o marido, opa, se apequenando ali diante deste outro homem. Então ela ficou, teve uma outra percepção dessa situação, né? E aí eu tenho esse parágrafo que eu li sobre tudo que pela própria natureza é separado, unia-se esquisitamente pela própria natureza. E aí a gente tem aquela ideia que eu já tinha trazido da coisa da fusão, né? Essa invasão do espaço público, no espaço, uma coisa de um limite meio borrado, um limite que não está bem delimitado, né, entre vida pública e vida privada, o que pertence a um campo que pertence ao outro campo, e essa coisa do estado alterado de consciência, da própria embriaguez dessa mulher, faz com que aquelas categorias, aqui está com exemplo, cheiro de azeite, cheiro de homem, né? Mas que aquelas categorias que geralmente elas ficam separadas, cada uma no seu lugar, que elas se misturem. E o interessante é que é pela própria natureza. Então, essa expressão, pela própria natureza, aquilo que pela própria natureza é separado, pela própria natureza se une. E a gente pode questionar o que que significa isso, né? Porque causa, evidentemente, um estranhamento, uma confusão aqui. Pode ser que a primeira, pela própria natureza, seria a natureza das coisas da cultura, ou seja, não é uma natureza de fato, mas é aquilo que se naturalizou, separar. E a outra natureza, algo de um caos, né, da própria natureza dionisíaca, dessa diluição de fronteiras entre uma coisa e a outra, desse desmanchamento, né, de categorias fixas para criar alguma outra coisa. Mas também estou indo longe demais, porque eu acho que não é isso, não é tudo isso que está aqui, né? Mas é mais assim, o quanto que alterar o estado de consciência faz com que haja uma diluição dos limites que normalmente estão postos e naturalizados pela cultura e pela sociedade. Acho que se a gente colocar assim, faz sentido. Tanto é que a gente sabe quando uma pessoa está bêbada, né, está embriagada, essa pessoa é capaz de cruzar limites, fronteiras que normalmente a força da cultura inibiria que ela fizesse. Então, fala mais alto, dá risada, fala o que não deve, exagera, passa do ponto. Ela passou do ponto e ela vê as coisas se passando do ponto entre umas e outras. As coisas estão diluídas, as coisas estão em fusão, tá? Bom, ela vai passando tempo ali, falando, palestrando, rindo, né? Tem muita coisa, tá? É que eu vou pular porque senão vai ficar muito longo esse nosso bate-papo, esse nosso comentário. Deixa eu selecionar aqui o que que a gente pode olhar mais. Tá. Vou tentar me encaminhar para o final. Eu vou ler mais alguns trechinhos só e já fecho para a gente concluir. Então, ela diz assim: um holofote enquanto se dorme que percorre a madrugada. Tal era sua embriaguez, errando lenta pelas alturas. Ao mesmo tempo, que sensibilidade! Mas que sensibilidade! Quando olhava o quadro tão bem pintado do restaurante, ficava logo com sensibilidade artística. Claro, ela está bêbada, mas também tem algo aqui de um deixar-se afetar por aquilo que ela não se deixaria afetar normalmente, né? Ninguém lhe tiraria cada as ideias que nascera mesmo para outras coisas. Ela sempre fora pelas obras de arte. Aqui, né, dá a entender que essa mulher poderia ter um outro campo de interesses que não fosse a vida doméstica, a vida do marido, a vida dos filhos e esse cuidado com a imagem pública. Só por esse parágrafozinho aqui, né? Ninguém lhe tiraria cada as ideias que nascera mesmo para outras coisas. O tom, né, o estilo dessa narrativa, o modo como a voz narrativa aborda os próprios pensamentos dessa personagem, deixa a gente em dúvida, às vezes, com relação a como
esse devaneio está sendo tratado, né? Inclusive, esse momento aqui, ninguém lhe tiraria cada ideias que nascera mesmo para outras coisas. A gente dá para ver que ela tá num ponto de uma certa soberba, assim, essa mulher, né? Que ela tá ali toda impactada por essa embriaguez, então ela já tá. Nasci para ser artista, e essa vida de dona de casa, que tem um certo excesso, tem uma certa soberba, a gente sente que ela tá ali, mas ao mesmo tempo também tem algo que a gente pode tomar ali como mais um índice de como é a vida dessa personagem casada, com filhos, vivendo dentro do ambiente doméstico, tendo que executar todas as funções, as tarefas e tal, e a gente entender por essa frase que existe todo um campo de interesses, outros que essa mulher não pode explorar ou não pôde explorar, não tem espaço para explorar, mas que existem dentro dela, essas ideias existem dentro dela, né? A ideia de ser afetada por um quadro, por uma obra de arte, por uma pintura, algo que ela viu, e então também questionar. Eu sempre fui pelas obras de arte, né? Acho que eu nasci para outras coisas. Eu nasci para outras coisas. Então a gente também tem algo de um campo de um desejo aí que não é possível de se sustentar nesse momento, que aparece como um lampejo nesse momento de embriaguez, até porque caem as inibições e ela pode se permitir imaginar essas outras possibilidades para si. Outras possibilidades, inclusive, que se a gente vai lá atrás, quando ela ainda estava dentro da casa dela, tem um momento que ela fala, o homem, porque eu me apaixonaria, não sei o que lá. Então, até também um devaneio romântico, algo nesse sentido. Vamos lá, vamos seguir que tá é importante essa parte, daí eu vou dar uma corridinha para a gente fechar. Mas que sensibilidade! Agora não apenas por causa do quadro de uvas e peras e peixe morto brilhando nas escamas. Sua sensibilidade incomodava sem ser dolorosa, como uma unha quebrada. Olha que maravilha. Sensibilidade incomodava. E é isso aí, né? A unha quebrada, ela não dói. Mas é um negócio que, se você está com a unha quebrada, igual criança com dente mole, né? Você fica ali toda hora passando, cutucando. Ou seja, é um negócio que não te deixa em paz. Ai, ai. E é isso que ela sente sobre essa sensibilidade, então, que fica aí persistindo. E se quisesse, olha que interessante que vem de novo a coisa do marido, tá? A coisa de como ela ter um marido protege essa mulher de estar nessa situação perigosa. O perigo aqui, gente, do jeito que tá posto no conto, não é o perigo dessa integridade física dessa mulher, não é isso que tá aparecendo aqui. O perigo é ela se lançar a uma vida proscrita, uma vida proibida, uma vida que ela não pode viver. O perigo é ela deixar que os outros vejam essas outras raparigas que moram dentro dela, e com isso ela coloca em questão a posição social e a imagem pública que ela sustenta. É esse o perigo, tá? Então vamos lá. Se quisesse, podia permitir-se o luxo de tornar-se ainda mais sensível, ainda podia ir mais adiante, porque era protegida por uma situação, protegida como toda gente que atingiu uma posição na vida. Olha isso! Protegida como toda a gente que atingiu uma posição na vida. Ela pode se dar o luxo de ser sensível nesse momento, de estar um pouco bêbada ali nesse momento, porque ela já atingiu uma certa posição na vida, né? Não a posição daquele negociante, mas uma certa posição na vida ela atingiu. Como uma pessoa a quem lhe impedem de ter a sua desgraça. Ah, essa frase é demais. Como uma pessoa a quem lhe impedem de ter a sua desgraça. Ou seja, ela sabe que as consequências dessa embriaguez para ela não serão tão graves assim. Ela já tá casada, ela já tem os filhos dela, o marido tá ali, o marido não tá bêbado, ele segura a onda, então assim, ela sabe que isso não vai ter um desdobramento trágico para ela, para outra mulher poderia ter, mas para ela, ela sabe que não terá, né? Então tá bom. Ela vai desprezando as pessoas do restaurante, ela vai ali ficando cada vez mais alheia dessa situação. Tem uma mulher, eu não vou me deter nisso, porque se eu ficar parada nisso aqui, eu vou falar muito sobre isso, porque isso aqui dá uma análise inteira, então eu não vou me deter, mas eu vou só comentar. Tem uma mulher que ela cisma ali com a mulher. E a gente vê que ela tem uma certa inveja dessa mulher.
Ela desqualifica essa mulher que tá mais enfeitada que ela. Lembra que o vestido dela era meio sem enfeite? Pano bom, mas sem enfeite. Essa mulher estava toda cheia dos chapéus e de ornamentos, loira como um escudo falso. As mais santasitas eram as que mais cheias estavam de patifaria. Tá? Então ela tem ali uma inveja dessa mulher, ela nota a diferença de novo de prestígio, de dinheiro, enfim, dessa mulher, entre essa mulher e ela tenta desqualificar essa mulher, né? Enfim. Bueno, então ela volta para casa finalmente. Chega em casa, tudo na casa está feito de carne, né? Ela tá ali bêbada, então fala, tudo ficou de carne. Ela fecha os olhos e tudo ficou de carne. O pé da cama de carne, a janela de carne, a cadeira, o fato de carne que o marido jogara, quase tudo doía. Ela estava ali sentindo mal com aquela embriaguez, né? E ela sabe que ela vai ter ressaca no outro dia, que ela fala que ela vai ter que pagar o preço ali desses excessos. Mas o tudo ser de carne dá esse aspecto, essa ênfase no corpo, né? Que nesse momento ela tá ali muito colada às sensações corporais causadas então pela bebida. E aí a gente vai seguir esse momento dela deitada na cama ali, ainda bêbada. Ela vai falar, não sei se eu tô surda ou se eu tô ouvindo muito, né? O que também é um jogo interessante. Será que eu tô surda? Ela tem um incômodo no ouvido por causa da bebida. Ela, ou eu tô surda ou eu tô ouvindo demais, né? E aí, de novo, a gente vai ver essa mulher colérica, porque ela vai se lembrar, né, das coisas que ela tem que fazer. Vou ler o último parágrafo e aí vamos dar tchau para vocês. Então, vamos lá. Ela sente uma certa tristeza, tá? E aí ela diz assim, ela não, narradora. Os dedos do pé a brincarem com a chinela. O chão lá não muito limpo. Lembrem que ela ficou deitada aí uns dias, então o chão não tá limpo. Que relaxada e preguiçosa que me saíste, né? Falando consigo mesma. Que preguiçosa e que relaxada e preguiçosa que me saíste. Olha que interessante essa frase, me saíste. Olha esse caráter duplo do eu, né? Amanhã não. Amanhã não, porque não estaria lá muito bem das pernas. Mas depois de amanhã, aquela sua casa havia de ver. Dar-lhe-ia um esfregaço com água e sabão, que se lhe arrancariam as sujidades todas. A casa havia de ver, ameaçou ela colérica. Olha a agressividade que aparece nesse trecho. A agressividade, a gente pode até questionar. Eu não gosto de questionar muito coisa que tá muito para fora do texto, tá? Do conto. Mas a gente pode questionar. Se a gente quiser pensar assim, né? Essa agressividade, será que não vem em parte, né? Pode ser compensatória, né? Desses dias que ela ficou ali deitada, mas também é uma agressividade diante daquilo que ela não tem, não pode viver, diante do que ela nega desejar, diante do que, né, de tudo isso que apareceu no devaneio dela, essas construções, outras. E aí ela vai, parece que vai descontar na casa, e descontar na casa é uma maneira de restabelecer essa ordem que ela subverteu durante o seu devaneio e sua embriaguez, né? Então, de retornar à lógica, uma ação meio expiatória, a gente pode pensar assim, se a gente quiser. A casa havia de ver, ameaçou ela colérica. Então, tem uma agressividade forte aí nessa intensidade que vem. Ai, que se sentia tão bem, tão áspera, como se ainda estivesse a ter leite nas mamas, tão forte. Quando o amigo do marido a viu tão bonita e gorda, ficou logo com respeito por ela. E quando ela ficava a se envergonhar, não sabia onde havia de fitar os olhos. Ai, que tristeza! Que é que se há de fazer? Sentada no bordo da cama, a pestanejar resignada. Que bem que se via a lua nessas noites de verão. Inclinou-se um pouquinho, desinteressada, resignada. A lua. A lua também chama para esse campo, tá? Do devaneio, da embriaguez, né? Do inconsciente, da noite, da profundeza, do escuro, do feminino, se a gente quiser também ir por esse lado. Que bem que se via. A lua alta e amarela a deslizar pelo céu, a coitadita. A deslizar, alta, alta, a lua.
Então a grosseria explodiu-lhe em súbito amor. Cadela, disse a rir. Né? Então a gente tem esse final que retoma essa coisa do estranhamento causado por este texto, né? E essa fragmentação dessa rapariga, até porque aqui parece, né, que nesse final, ela sentadinha ali na cama, olhando a lua, e aí essa repetição, né? A lua, que bem que se via, a lua alta, alta, lua, cadela. Isso é uma quebra de tom, né? Então a gente tem aí entrando num espaço quase idílico, sei lá, ela vai dormir, tá tudo ficando bem, passou embriaguez ou não passou embriaguez, tá lá meio bêbada, vai pegar no sono, tá olhando a lua, admirando a lua. Ah lá, a mulher admirando a lua, né? E ela grita cadela. Ela ri, né? Disse a rir. Não tá escrito que ela grita, tá dizendo assim, a grosseria explodiu-lhe em súbito amor. Uma palavra, então. Tem várias palavras que tem a ver com um animal, tá? Aqui tem escorpião, tem a cadela, tem outras coisas que eu não peguei nisso. Mas que é uma palavra que pode ser pejorativa, né? Então tem algo da imagem do feminino que se coloca em questão também, tanto no início do conto quanto no final, né? Então no início do conto, essa mulher se penteando, se vocês pararem para pensar, tem até uma piranha de cabelo aqui, ó. Se vocês pararem para pensar, a mulher se penteando na frente da penteadeira ali, dos espelhos, não é uma cena meio clichê, né, de feminino, assim, meio uma cena romantizada, a mulher, a dona de casa, nas suas tardes ali, né, como se essas tardes existissem, né? É, penteando o cabelo e pá, mega devaneio, assim, não vou fazer isso, não vou dar janta pro meu marido, não vou ver se a roupa dele tá em ordem, não vou fazer nada desse Paranauê aí, vou sair à noite e ficar muito bêbada, voltar pra minha casa, tô ali admirando a lua, né, mais um clichê, mulher olhando a lua, tão romântica ali, nananana, cadela, corta, né? Corta. Então, de novo, a gente tem isso que é uma tônica deste texto, que é esse estranhamento do eu diante de si mesmo e de nós, leitores, diante dessa narração. Até mesmo o fato de a Clarice ter escolhido uma personagem estrangeira, né? Então, uma portuguesa, e ter assumido, então, esta voz narrativa aqui, que narra ali usando um vocabulário mais afinado ao português de Portugal, o que faz com que também a gente tenha esse estranhamento na leitura. Este foi o primeiro conto. Quanto tempo a gente levou para fazer essa leitura? Estou perdida aqui, não sei. Não sei se vocês querem que eu tente ser mais breve ou não, mas vou parar por aqui. Nosso próximo conto, então, é Amor, que é um dos contos mais famosos deste livro. E então a gente se vê em breve com o conto Amor de Laços de Família da Clarice Lispector. Esse foi Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga. Vamos parar por aqui.